eu não sei se é tanto que viraram um cocô, mas o ponto que me interessava muito discutir é assim, quando a facilitação é questionada, mas pode dar ruim ou não. A gente vai até falar de muitas delas deram ruim. Mas dá pra não dar ruim? Eu acho que eu não tenho nenhum exemplo meu. Até tenho alguns. Que de momentos cruciais em que podia ter dado ruim, mas que não deu ruim porque teve alguma coisa que a gente fez aí que trouxe de volta o foco da turma para o que a gente queria, com outro objeto. Eu acho que a facilitação ser questionada é o da ruim de verdade, porque a facilitação pode salvar uma reunião. Então, mesmo que esteja dando ruim a reunião, mesmo que tenha virado um cocô, a facilitação ela consegue, muitas vezes, mudar esse cenário. Agora, quando a facilitação é questionada, aí talvez nem a própria facilitação consiga lidar com o fato de tudo ter virado um cocô, e aí a gente começa a lidar. Todo mundo na vida já participou de uma reunião que virou um cocô. Acho que esse é um ponto que em comum. Esse é um ponto excelente. Eu queria que a gente explorasse o seguinte: o que são reuniões cocô? Tipo assim, sério, o que vocês definiriam? Porque tem algumas coisas na minha cabeça que eu tenho muita clareza, que são as coisas que começam a me dar um mini ataque cardíaco quando eu tô em reuniões. Porque tem algumas coisas que eu começo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu falo, já tá o cheirinho no ar, né? Tá subindo aquele cheirinho, né? O cheirinho ruim no ar. Então eu queria saber quais são essas coisas pra vocês, assim, tipo, aqueles pequenos sinais. Então vamos fazer o seguinte, segura aí um pouquinho, porque antes o Léo vai soltar a vinheta. Solta a vinheta, Léo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Raquel Tanurkov, que está aqui hoje especialmente para falar sobre cocôs, levantou uma questão aí polêmica, né? Então, qual que é a questão? Como que a gente, tipo assim, que a gente tá falando dessas facilitações no geral, ou de reuniões que nem a facilitação salva, porque viraram um cocô. E aí eu queria entender um pouco isso, assim, quais são as coisas que vocês observam na reunião, que vocês falam, cheiros ruins. Ou essa reunião é um cocô, não deveria estar aqui, ou, tipo assim, está encaminhando para um cocô. Então vamos lá, Rodrigo. Flatulências em reuniões. Quais são os cheiros ruins? Que episódio nojento, meu Deus do céu. Já avisei que vai dar merda isso. Cheiros ruins, assim, que você sente quando... Eu tô perguntando aqui pro Rodrigo Vergara. Pra quem não conhece o Rodrigo Vergara, ouça Pontes e Elefantes, que lá a gente conhece intimamente o Rodrigo Vergara, mas é um hábil facilitador, assim como Raquel Tanurkov aqui. Rodrigo Vergara, então, quais são os cheirinhos, os odores não tão agradáveis de uma reunião que está arrumando pra virar um cocô? Eu acho que assim, uma coisa que torna uma reunião dar esse aroma, assim, né? Eu acho que é quando tem um assunto que todo mundo percebe e que a gente não trata dele. Então, podem ser muitas coisas que ocupam esse lugar, assim, né? E é legal isso, né? Que eu acho que o que a gente tá falando aqui, assim, a gente vai falar de aspectos das reuniões e que podem ter muitos protagonistas para essas coisas. Então, quando a gente fala, tem um assunto, por exemplo, tem uma coisa que está acontecendo, todo mundo percebe, mas a gente não fala daquilo, fica dando um migué, né? E aí a reunião não serve para nada, porque o elefante está na sala e a gente está fingindo de conta que não tem um cadáver em cima da mesa. E muitas coisas podem ser esse cadáver, né? Esse cocôzão assim em cima da bandeja. O sujeito chega com a bandeja, levanta e tem um toroção ali, e a gente fica fingindo de conta que não, que tá gostoso, vamos, né? Cada um pegar seu copo, a gente faz um brinde, fica lá o toroço emanando os seus miasmas e a gente fingindo de conta que não tá acontecendo. E pode ser, por exemplo, uma pessoa que gera um desconforto, pode ser alguma situação, ou pode ser uma relação entre algumas pessoas. Às vezes, no meio da reunião, duas pessoas entram num conflito e esse conflito ele fica subjacente e ele não é trazido à tona pra gente tratar, então a gente percebe que ali tem uma tensão, e aí a reunião não serve pra mais nada, né? Porque aquilo ali tá atrapalhando o caminhar. E aí a gente volta pro assunto da facilitação. Eu conheci esse tópico facilitação por causa do
Scrum, porque tem um dos papéis que é Scrum Master, e o Scrum Master é o facilitador, geralmente, né? Não sei nem se isso tá no Scrum Guide, deve estar. Scrum Guide, assim. E aí eu conheci esse tópico de facilitação, mas dentro desse contexto de Scrum. As cerimônias do Scrum, né? As reuniões do Scrum ali. E aí, quando eu entrei na K21, que inclusive tem um treinamento de facilitação e tal, eu descobri que é mais amplo. E aí eu acho, Rodrigo, que dentro desse contexto, um dos papéis de quem tá facilitando é exatamente perceber esse cheiro, perceber o cocô na bandeja, né? O cocô em cima da mesa e trocar, acho que você mesmo estava falando, trocar o objeto da reunião, né? Pra gente discutir o que tem que ser discutido de fato. Por isso que eu acho que, não sendo a facilitação questionada e sendo a pessoa que tá facilitando uma pessoa que facilita bem, o cocô pode ser revertido. Né? E a reunião pode mudar o foco ali e a gente reverter. Agora, quando a própria facilitação é questionada, ou seja, quando esse conflito que você trouxe, olha que bonito, vou trazer um negócio bonito, que foi inclusive o Rodrigo que me indicou, pedir umas referências de segurança psicológica pro Rodrigo faz um tempo. Aí ele me recomendou o Timothy Clark, falei certo, né? O Timothy Clark, com os 4 estágios da segurança psicológica. E aí eu lembrei de um gráfico que tinha lá, que inclusive a Kemi trabalha com a gente na K21, usou numa apresentação esses dias, que é o atrito social. Então, quando o conflito social, o atrito social começa a aumentar numa reunião, a pessoa que está facilitando, ela tem condições, talvez, de reverter isso e diminuir o atrito social e aumentar o atrito intelectual, que é o que a gente quer afinal numa reunião. É discussão sobre ideias, né? Agora, se o conflito social é com a própria pessoa que está facilitando, aí que o bicho pega. Aí é meio que reversível. Não sei se reversível, mas fica muito mais difícil de reverter a coisa. Assim, não sei. Só que às vezes eu posso estar muito enviesado porque eu tô muito nessa posição de facilitador, né? Geralmente. O que você acha, Raquel? Eu acho que existe Tem algumas coisas que me chamam a atenção, assim. Tem vários papéis que a gente pode ter dentro de uma reunião, né? Então, nem sempre você está facilitando uma reunião, mas você também é um agente ali, né? Você estando naquela reunião, você pode ajudar o caminho, ir para um lugar mais cheiroso ou mais fedido. Vamos dizer assim. E o que eu percebo é o seguinte, no geral, pra mim dá ruim logo de cara quando a gente não sabe por que a gente tá na reunião. Já começou errado. Aí fica difícil. Tem algumas coisas que eu acho que elas ficam difíceis. E se você não está facilitando, não tá com esse papel, você ainda tenta trazer, né? Dá pra tentar trazer a pergunta, gente, mas por que a gente tá aqui mesmo? Será que eu preciso estar aqui? Será que a gente não consegue resolver isso de uma outra forma? As pessoas que vão tomar essa decisão estão aqui ou a gente vai debater, né? Porque pra mim esse é o outro cheiro. Na hora que você entra numa reunião pra falar de um assunto que você já sabe que as pessoas não têm autonomia para tomar a decisão do assunto. Aí você fala, vamos ficar aqui falando e não sair com nada. Que eu acho que pra mim é o ponto principal, assim, o objetivo de uma reunião é você conseguir sair com alguma ação concreta da coisa, com algum combinado ou com algum pedido de ajuda dentro da relação daquelas pessoas, né? Que seja uma coisa simplesmente relacional. Olha, a gente vai fazer essa reunião aqui pro Lula contar um pouco dessa experiência que ele tá tendo, a gente vai ouvir, vai acolher, vai entender como a gente pode ajudar o Lula ou se ele quer alguma ajuda e tal. Tô falando tanto sobre o formato de reunião, né? Não tô tentando desumanizar a coisa. Mas quando eu entro numa reunião e eu vejo que não vai dar em lugar nenhum, é isso que começa a me dar um ataque cardíaco. Aquele pequeno... Meu Deus, vamos ficar aqui e não vamos sair do lugar de novo. E aí eu acho que o facilitador, como um membro neutro, porque às vezes você tá naquela espiral, né, no furacão, e você também não consegue sair do lugar. Não tô dizendo que eu sou perfeita, maravilhosa, que entro numa reunião e faço ela andar. Não, às vezes eu tô ali fazendo um furacão, não sair do lugar também. Mas o lance é, o facilitador como uma pessoa neutra, olhar essa coisa ali e dizer, tá, talvez se eu aplicar este ponto de acupuntura aqui, o furacão vai parar um pouquinho e a gente vai conseguir se movimentar. E aí, olhando pelo papel do facilitador, eu acho que quando não existe essa confiança na pessoa que está facilitando, ou no próprio grupo, é que no geral a gente tem os maiores problemas, assim. Então, você tá tentando construir qualquer coisa e aquela pessoa não confia em você, ou porque fala, lá vem aquela consultora de novo, ou porque fala, meu Deus, eu não
não estou com clareza das intenções da Raquel. Na verdade, acho que ela está fazendo tudo isso para nos levar para o caminho do mal. Independente de qual seja esse lugar de desconfiança, né? Eu acho que quando ele existe, principalmente sobre o facilitador, complica realmente o negócio. Aí entra o atrito social, né? Que eu tava trazendo. Exato. E eu acho que complica o negócio porque o facilitador, ele precisa conduzir a coisa de alguma forma. E se eu não dou ou não me dou o espaço para ser conduzido, vamos dizer assim, a coisa fica muito difícil. Você sai do lugar de facilitação e começa a entrar num lugar quase de imposição, né? Se você não entrar no carro, não tem como alguém te conduzir, né? Basicamente, você chama... É mais ou menos, exato, perfeito. Então, tipo assim, a pessoa não tá conseguindo se deixar disponível para ser conduzida. Então, outra coisa que acontece sempre, e que me dá mini ataque cardíaco agora enquanto facilitadora. Falei um negócio, meia dúzia entendeu. Todo mundo entendeu. Aí volta aquele que não tava prestando atenção em nada. Vamos dar um nome fictício pra esse assim, um nome qualquer pra esse só pra exemplificar. Mete uns pia. Infeliz. Não, vai ser infeliz. Pronto, infeliz é o nome dele. Raquel sofreu aqui. Infeliz. Vai ser muito pia esse episódio. Não, vem um ser humaninho que a gente não sabe bem o que tá acontecendo, né, na vida daquele querido ser humano de luz, que entra lá, parece que pra causar no seu dia, né? Ele acordou pra ferrar a sua vida. É essa impressão que dá quando você tá facilitando o negócio, né? Você fala, gente, quem chamou? Por favor, quem me convidou? Porque aí a pessoa tá paralelizando, você acabou de explicar um negócio. Aí ela volta e fala, não, mas eu acho que a gente devia fazer tal coisa. Você fala, cara, eu acabei de explicar um negócio que é exatamente esse. A pessoa acha que devia fazer exatamente o que eu falei. E tá tentando levar um negócio por um caminho que é mais confortável e controlável para ele. Porque quando você tá no papel de facilitador, você tá de alguma forma controlando a jornada ali, né? O processo. Claro que no fim você não tem controle sobre nada, porque vem todos esses seres humanos maravilhosos e vão te desafiando ao longo do processo. Mas a pessoa precisa se permitir não estar no controle e aceitar, né? Que, tipo assim, o facilitador tá ali, é capaz de te levar para um lugar legal, mesmo não sendo da sua maneira de fazer, sabe? E aí, quando eu entro numa reunião e já vejo que tem aquela pessoa que não consegue sair desse controle, já me gera também uma instabilidade que eu fico, putz, vai ser difícil, sabe? Se eu não tiver com outras pessoas de segurança, então por isso que é outra coisa importante, nunca esteja sozinho, né? Porque se eu não tiver com algum parceiro no qual eu me sinta segura, ferrou. Abriu o coração. A gente viu que são só cenários hipotéticos, Raquel, que você trouxe. Mas me lembrou de um podcast. Nossa, agora eu vou brisar grande, mas eu acho que faz sentido, de alguma forma. Tem um podcast chamado Atenção Passageiros, que é de um cara que tem um canal chamado Aviões e Músicas no YouTube, é bem famoso assim, é o Lito Souza, acho o nome dele. E ele geralmente pergunta para as pessoas se elas têm medo de voar. Fui longe, né? Tipo, quebrei o assunto e fui longe, mas calma que tem alguma conexão, eu acho. E aí no podcast ele pergunta se as pessoas têm medo de voar. E aí ele começou a perceber que quando a pessoa tem medo de voar, geralmente isso pode partir de um lugar que é o medo de não ter o controle sobre a própria segurança, ou sobre a própria vida, ou sobre os rumos. Porque quando você entra no avião, você não tem controle nenhum do que pra onde vai o avião. Você tem, assim, tem o combinado, né? Não entre em aviões aleatórios, por favor. Então tem o combinado do tipo, esse avião tá indo pra tal lugar, isso é o que eu espero. Mas no final, isso tá na mão de outras pessoas, né? Em último nível, na mão de quem tá pilotando o avião. E aí, onde que eu acho que conecta com isso? Eu acho que tem um tipo de reunião que vira um cocô, que é a reunião mais ou menos na linha do que você estava falando, mas eu acho que tem um perfil específico de pessoa dentro da reunião que geralmente pode fazer ela cheirar mal, que é a pessoa que precisa muito controlar o próximo passo.
E aí, quando a gente tem uma infestação dessas pessoas, a coisa fica muito mais difícil que cair nesse cenário do tipo, ó, eu sou a pessoa que tá pilotando o veículo aqui pra te levar pra outro destino, mas você quer chegar no outro destino sem entrar no veículo. Às vezes mesmo sem ter habilidade de dirigir, né? Sem ter habilidade de pilotar, você não aceita que eu conduza esse veículo para outro lugar. E às vezes você prefere ficar do lado de fora e não voar, né? No caso do avião, não voar, tipo, não ando de avião, de jeito nenhum, do que abrir mão dessa necessidade. E aí eu acho que começa a bater nas crenças e nos valores, sabe? E no íntimo de cada pessoa, que aí já é uma matéria que eu não tenho noção nenhuma do que fazer, e aí eu entro em pânico também. Na verdade não, hoje eu relaxo. Sabe que hoje eu não entro em pânico? Hoje eu relaxo sabendo que, primeiro, essa reunião vai acabar, tipo, não vai ser um cocô eterno, né? Acho que esse é sempre um fator que me... Tudo bem, vai acabar, tem horário pra acabar, vai ser um cocô eterno. Inclusive, o segundo fator que me faz relaxar é, se eu quiser eu posso acabar essa reunião agora, pelo menos pra mim. Eu posso falar, gente, acho melhor não seguir com a reunião, a gente remarca, reagenda, agenda outra, ou nem isso e acaba. E aí eu acho que entra até uma perspectiva de eu não precisar controlar tudo o tempo todo, porque eu, enquanto facilitador, se eu tiver também essa pilha de que eu vou controlar o que vai acontecer na reunião, o que vai se passar com a reunião, eu vou estar trazendo um peso que também vai fazer talvez essa reunião virar um cocô. Então hoje o que eu tento fazer é desestressar sim e relaxar, e se tiver alguém que não quer entrar no carro, eu falo, tudo bem, ok, vamos ver o que dá com essa pessoa fora do carro. Mas já é cheiro ruim, Raquel, é isso que você falou mesmo, já é um cheirinho ruim assim. Eu penso que tem tudo a ver com o que você falou, Lula. Quando a gente, assim, estar à vontade, legal isso, estar à vontade para mudar o plano tem a ver com estar no mesmo lugar que eu quero que as pessoas estejam. Então, se eu quero que as pessoas se entreguem e não queiram ficar retendo o controle, é legal que eu possa ser um modelo de comportamento, né? Que eu possa modelar essa atitude, estando também aberto para mudar. E eu acho que tem muitas instâncias para fazer isso, que em geral, o que acontece, né? Quando a gente vai facilitar uma vivência, enfim, processo com as pessoas, essas coisas vão encadeadas, né? Eu fico pensando, eu calculo as coisas, atividades em minutos. Às vezes vai acabar às 13h53 e das 13h53 até as 14 vai acontecer tal coisa, né? E a sua conversa do café pode durar no máximo 4 minutos, que vai ser o tempo isso. que a gente tem. Quando eu faço o plano, eu sei que ele já tá errado. Mas eu vou na maior fé, né? E espero não ter que adaptar muito. Mas acontece de o grupo querer fazer outra coisa. E durante muito tempo eu resisti a isso. E queria levar o grupo para o plano que eu tinha, achando que aquele plano era o melhor. E eu acho que as vezes em que eu estava à vontade para mudar o plano, seguindo o que o grupo mostrou ser melhor, foram as melhores facilitações. Evidentemente que assim, não significa abrir mão, porque aí eu sou o tutor disso, né? eu sou o guardião do processo de desenvolvimento. Se o grupo não quer se desenvolver, eu não posso ser condescendente com isso, né? Então assim, o meu trabalho não posso ser condescendente, talvez essa frase soe um pouco forte. É assim, o meu trabalho é incentivar que o grupo se desenvolva, ou que o grupo perceba o que está escolhendo se ele decidir não se desenvolver. Não faz parte do meu mandato ali como facilitador que eu permita que o grupo escolha um caminho que não é o que, na minha opinião, é o melhor para ele, sem saber que está fazendo essa escolha. Então, se o grupo decide que não vai fazer aquilo que eu estava propondo e fazer algo que eu acho que eu considero que seja o que vai trazer o melhor desenvolvimento para aquele grupo, eu tenho que apontar. Faz parte do seu papel, né? Exatamente. Faz parte das suas responsabilidades nesse papel, apontar. Exatamente. Dizer, olha, gente, ir por esse caminho compromete o desenvolvimento. Vocês querem escolher esse caminho, a gente vai. Mas saibam que vocês estão fazendo essa escolha. E se quiserem conversar sobre isso, tudo bem. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, assim, o que eu venho descobrindo mais recentemente, algumas vezes eu consegui fazer isso, algumas vezes não, é que, assim, quando a própria facilitação é questionada, também ela... O que é a facilitação, né? Eu penso em atividades que vão nos dar objetos sobre os quais a gente se debruça para se desenvolver. Eu posso dar uma dinâmica de grupo, eu posso colocar uma pergunta para ser discutida, eu posso fazer uma discussão de case, posso dar um questionário, enfim, tem 1 milhão de coisas que a gente pode dar para as pessoas, problemas para eles resolverem, não importa. Então, basicamente o que é, né? Então, eu vou facilitando o grupo para que o grupo se engaje em processos, em interações que promovem o desenvolvimento. Beleza. Mas já me aconteceu de aí alguém levantar a mão e discutir se esse caminho, se a minha facilitação, se o caminho que eu estou escolhendo é o melhor. E eu acho que
que não tá perdido. Quando você fala assim, que eu acho que aí é irreversível, eu acho que não. Porque eu acho que a própria facilitação também pode ser um objeto. Então a gente pode transformar. Legal, o meu plano era esse, mas tem alguém resistindo. Vamos conversar sobre o meu plano. E aí aplicar a lógica subjacente ao desenvolvimento, porque o plano não é o desenvolvimento. O plano é só um caminho. Vamos discutir o plano. Beleza, então agora eu pego tudo aquilo que estava como referência teórica do que é que eu quero, de metodologia. Eu pego toda a metodologia que eu tinha, que eu estava aplicando naqueles objetos que eu tinha escolhido, e agora o objeto não é mais aqueles. Agora o objeto é a facilitação. Beleza, vamos fazer assim. Só que isso dá um desespero, né? Porque assim, é um objeto arriscado para mim. Dá para ser infinito, né? Dá para ser infinito isso. Porque dá para ser o objeto também pode se tornar a facilitação de objetos que são a facilitação. E aí acabou na Inception. Nunca termina. Eu amei muito essa leitura, porque eu acho que tem tudo a ver com como a gente tem a capacidade também de se colocar, como você trouxe, né, no mesmo lugar de quem está sendo facilitado, né? É um pouco que você trouxe ali no começo. É também se permitir entender que é como se fosse, na verdade, não se trata exatamente de um carro, né? É uma canoa havaiana, tem um na frente, mas a galera tá remando. Tipo assim, você tá ali na frente falando esquerda, direita, rema pra não sei aonde. Só que as pessoas estão remando. E se fulano remar pro outro lado, remou pro outro lado, né? Você não tá realmente no volante da coisa, né? Com todo esse controle, assim. E eu acho que eu aprendi isso muito na marra, porque quando eu comecei a facilitar reuniões, eu não entendia que eu tava facilitando reuniões. E aí eu acabei testando estratégias muito bizarras e diferentes, assim. Então, desde falar, não, o plano é esse aqui, ó, rasga então e faz você, né? Tipo, aquela coisa ainda meio de quem não sabia realmente lidar com a situação, você tá meio começando, você se vê naquela coisa, e aí eu lembro que no começo era isso, o plano pra mim era muito importante, porque era o que me dava um mínimo de segurança, eu tava aprendendo, né? Eu tava começando a facilitar. E aí o plano era a coisa mais importante, porque eu falava, cara, se sair do plano, eu vou tirar outra coisa, tipo assim, tão simples assim, né? Do além e conseguir resolver. Mas depois eu fui entendendo que existiam formas de mudar, tipo assim, quando você tá lá gritando, galera, pra esquerda, e de repente tem um remando sozinho ali pro lado de lá, e você fala, tá, o que eu posso fazer sobre isso? Aí quando alguém grita pra você, esquerda mesmo, tenho certeza! Parou de remar já, né? Tipo, largou o remo e gritou. Exato, largou, gritou. Esquerda. Vamos discutir se é esquerda mesmo, caralho. Aí tem todo esse contexto, né? Tem hora que você fala, não, realmente dá pra discutir, vamos parar, vamos debater sobre isso, vamos entender. Mas tem vezes que não. Que, tipo, tem correnteza, tem coisa acontecendo, tá todo mundo remando pro outro lado, todo mundo entendeu. E aí, só um levantou ali para questionar. Então, acho que tem vários contextos em que quando a gente se coloca também nesse lugar presente, né, de facilitador e se apega menos ao plano, a nossa cabeça consegue... Não é nem só a cabeça, né? Eu acho que nesse momento é um lugar muito do sentir também. Você consegue entender qual que é o melhor caminho. E às vezes é esse. Não, vamos transformar a facilitação em um objeto de discussão. Ou às vezes é um lugar de se colocar super vulnerável e falar pra pessoa, cara, você me colocou numa situação muito complicada agora, porque tal e tal coisa. Nossa, coragem, hein? Nossa, já fiz. Já aconteceu de estar facilitando quando eu tava no começo com uma par minha. A gente era duas, a gente assim, ela também era uma menina nova, a gente facilitando pra um monte de homem, dela sentar no canto da reunião e começar a chorar. Como é que é o negócio? Sério? Real. Nossa. E tipo assim, é isso. Duas meninas novas. A gente tava, acho que, facilitando um processo de revisão de processo para o financeiro. Os caras do financeiro começaram a questionar. A gente tentou adaptar ainda, falando, não, vamos fazer aqui de uma forma que faz sentido para vocês, só que o lance é que o que eles queriam fazer não fazia sentido. Então a gente fez o que eles queriam e não chegou em resultado nenhum. E aí questionar de novo,
as duas meio pifadas ali. Então teve que ir pra esse lugar que o Lula falou, tipo assim, gente, ó, a gente tá numa posição muito ruim, não tá um ambiente confortável pra gente, a gente vai rever o caminho pra amanhã, deixa um feedback aqui, mas a gente tá encerrando a reunião. Porque é isso, não adianta, você se coloca num lugar de estresse tão grande que não tem como nada ser produtivo. Nada que for sair dali vai ser produtivo depois disso, sabe? Então acho que realmente é um lugar de vulnerabilidade. Nossa, já passei, agora lembrando assim, já passei uns perrengues feio. Acho que principalmente no começo. Agora eu acho que até consigo lidar com mais maturidade mesmo com as coisas, pelo tempo, processo e quantidade de vezes você vai facilitando, e situações que acontecem você vai aprendendo, vai tendo repertório mesmo, né? Então a coisa te desestabiliza menos. Mas no começo não era simples, não. Era bem difícil, assim. Eu acho que, imagino que todo mundo que esteja começando a facilitar se sinta assim também, às vezes, né? Porque tem facilitação, às vezes, também, levando pro outro lado, que você constrói cagado. Nunca fizeram? Muitas. Quantas? Sério. Tipo, construiu uma lógica que maravilhosa. Aí você vai lá... Na minha cabeça tá linda, né? Tá. Tchakracachá. Tá. Vai datando tudo certo, as pessoas super empolgadas com você. Aí na hora que termina você fala, puta, nossa, saiu nada. Tipo, não era aquilo que eu tinha pensado, não deu tão certo. A dinâmica A não casou com a B, não consegui explicar direito, as pessoas não entenderam. E no começo eu lembro que eu sentia muito isso, assim. Eu acho que tem dois aspectos interessantes nisso, Raquel. O primeiro, que eu só me toquei agora, depois de anos facilitando coisas, né? Que é você ser uma pessoa muito estranha na sala, né? E tá conduzindo uma reunião. Então você fala aí, você e uma outra moça conduzindo uma reunião com um monte de cara ali que domina um assunto que não é o assunto principal de vocês. E eu me vi muito nessa situação, assim, de eu, Lula, né? Pra quem não conhece, sou Lula, eu sou... Você nunca viu minha foto? bit.ly/... Não, essa daí é do Pontes. k21.link/Love the Problem. É porque tá aqui a Raquel, o Rodrigo e eu do Pontes, e temos espectadores, inclusive, que também são do Pontes aqui, mas k21.link/Love the Problem, você vai ver que eu sou um homem negro, atualmente de dreads, uns dreads até que grandes, né? Durante a pandemia eles cresceram bem, assim, e eu dificilmente tô vestido de social, assim, tal, né? Acho que vocês aqui, por exemplo, nunca devem ter me visto de social. A última vez que uma galera me viu de social assim foi quando eu fui tirar o passaporte americano. Porque a primeira vez que eu fui tirar o passaporte, eu fui, tipo Lula mesmo, né? Fui de camiseta, assim, uma calça jeans, uma sacola do Scrum Hill, inclusive de lado, assim, aquela sacolinha meio crua, assim, e foi recusado meu passaporte. Dica, então, do episódio, acho que o episódio era sobre isso. No final, vão arrumadinhos tirar o passaporte americano fingindo que são outra pessoa. Você tá falando de passaporte ou do visto? Do visto. Passaporte americano do visto, meu Deus do céu. Foi merecido, né? Recusado merecido. Não sabe nem o que tá tirando. Mas eu acho que entra esse ponto, Raquel, de você não se identificar com as pessoas que estão ali. Isso já gera um atrito social que interfere, né, nesse ponto. Então, você numa posição de alguém mais jovem, com mulher, que tá facilitando coisas de um assunto que não é o seu assunto de expertise, te coloca numa posição que a única coisa que talvez te ajude no meio de uma reunião dessas que virou um cocô é um negócio que eu ouvi no episódio do Pontos Elefantes, né? Por isso que eu tava com pontos na cabeça, porque eu ia citar o episódio do Pontos, que eu ouvi recentemente. Pra quem não sabe o que é Pontos Elefantes, que eu tô falando desde o começo, eu falei, o Rodrigo, do Pontos, vai escutar Pontos. Se você quiser ver o Rodrigo Vergara, a Raquel Tanurkov e saber o que é Pontos Elefantes, k21.link/Love the Problem, lá vai ter no nosso backstage, vai ter o cardzinho pra você olhar as referências e tal, mas é um podcast muito maneiro também. Mas eu ouvi o episódio do Pontes com o Alisson Vale, que inclusive gravou um dos meus episódios favoritos, se não o favorito do Love the Problem, que é o sobre pensamento sistêmico, né? Fica aqui, que vai estar nas referências do backstage também, k21.link/Love the Problem. Mas o Alisson Vale estava falando sobre um livro, que se eu não me engano, eu tô para ler esse livro, hein? Se alguém vier junto, a gente lê junto. O Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas. É esse o nome do livro. Ainda não comprei, mas acho que eu vou ler. E eu lembro que em algum momento ele contou uma história que acho que o livro fala tem uma parte que fala sobre manuais para montar bicicletas e motocicletas, e aí ele disse que tem um manual, se eu entendi bem, né?
Sabe qual? Um parênteses bem rápido aqui. Eu só fugindo do assunto principal. Eu falei de avião, de visto, e agora eu vou falar aqui. Motocicleta. No geral, são formas de se locomover, né? Ah, é verdade. Carro, canoa havaiana. Importante. Excelente. Só curiosidade, eu tava ouvindo esse episódio enquanto eu andava de bicicleta. E aí eu em algum momento do episódio, eu fiz uma cagada na bicicleta e caí e tomei um capote. Muito bom. E aí uma curiosidade maior ainda. Excelente. A rua que eu tomei o capote se chama Capote Valente. Juro. Capote Valente. Olá! Juro, na esquina do Nubank, assim, ó, com a Rebouças, tomei o capote na Capote Valente. Eu amo. Mas voltando ao assunto principal, o Alisson falou no episódio do Pontes... Você tomou o capote e derrubou a Rebouças no chão. Tudo. Nossa, tá doendo até agora. Mas eu não me machuquei, não. Eu tava de capacete por recomendação da galera do Pontes, porque no último capote que eu tomei de bicicleta, eles falaram pra eu comprar um capacete. Eu comprei um capacete e não me acidentei muito dessa vez, só ficou a perna um pouquinho dolorida, mas tá tudo bem. Mas voltando ao assunto, o Alisson falou que tem um guia de montagem de uma bicicleta. Se eu entendi bem, foi isso. Eu não li o livro, né? Tô só citando o que eu ouvi. Mas é um guia de montagem de uma bicicleta japonesa que é bem complexo. E o primeiro pré-requisito que ele coloca, tipo, requisitos, né? Pra montar o guia. Primeiro passo é paz de espírito. Que você esteja num estado de espírito bom o suficiente para montar uma bicicleta. Para montar essa bicicleta, você precisa de paz de espírito. É isso, é isso. Coisa assim, não é? Pra montar essa bicicleta, você precisa de 1, paz de espírito. 2, parafusos, né? Sei lá, por aí vai. E eu acho que tem muito a ver com isso, Raquel, porque a única esperança desse tipo de reunião que tá começando a subir os cheiros ruins ali e começando a virar o cocô, o único jeito de você tá num papel de facilitação dentro dessa reunião e conseguir lidar com essa capacidade de adaptação que esse contexto tá requerendo, nem que seja para tornar o objeto da reunião a própria facilitação, é a paz de espírito, né? Se você não tiver suavinho, sabe? Pá. E é um critério subjetivo, isso é engraçado isso. Tem muita gente que despreza esse critério e dentro de uma reunião talvez seja o critério que mais faz diferença para o resultado final. Mas se você não tiver essa paz de espírito, inclusive para parar a reunião, se for o caso, sabe? Para postergar ou para trocar o tema ali, a chance de continuar um grande cocôzão inclusive de ter outras cagadas no meio. Eu tenho uma reunião aqui, pronto, que eu vou contar. Eu não tava numa paz de espírito muito boa. Acho que eu já contei em algum outro episódio, mas eu vou contar de novo porque o foco mudou um pouco. Tava eu e a Andressa facilitando um discovery de produto nos Estados Unidos, então já tá em outra cultura, já tô meio vulnerável, não tô na minha melhor paz de espírito, assim, né? É a primeira vez que eu tava fazendo trabalho nos Estados Unidos, e em inglês e pá, e tudo mais. E aí eu percebi que tinha uma pessoa bem infeliz ali na reunião. Infeliz não é nem infeliz xingamento pejorativo. Infeliz que ele tava meio infeliz assim e tal. Uma pessoa que era desenvolvedora ali. E aí a gente começou a falar sobre personas, né? Vamos desenhar as personas aqui e tal e tudo mais e pá. Só infeliz, ela não tava Não, ainda não. O Léo vai ter que colocar muito pi. Tá batiste. O Léo vai ter que colocar muito pi nesse episódio, meu Deus do céu. Só infeliz. Não, só pra checar. E aí a gente tava definindo personas, né? Personas ali pro produto e tudo mais. E aí essa pessoa que estava meio infeliz, ela falou, eu não entendi por que a gente tá fazendo isso. E aí já começa o questionamento ali sobre a facilitação, né? O Rodrigo acho que trouxe um exemplo desse. Não tô entendendo aonde a gente quer chegar com isso. Aí a gente explicou onde a gente queria chegar. E aí a explicação é bem simples, né? Pra quem nunca desenhou personas na vida, a explicação é, se você não conhece a pessoa para quem você está desenvolvendo o produto que você está desenvolvendo, existe uma alta probabilidade de você fazer um produto que não atende a essa pessoa, porque você não sabe quem ela é. E a gente está tentando descobrir quem é essa pessoa. Aí beleza. Aí a gente continuou e tal. Aí a pessoa falou, mas isso não é responsabilidade minha. Eu só sou uma pessoa que tô aqui para construir o produto e não para pensar em quem vai usar o produto. E a gente falou, então, mas é importante você, enquanto alguém que vai construir, saber para quem você vai construir, para não construir alguma coisa que não faça sentido com a realidade. E aí continuamos a facilitação. Aí a terceira vez a pessoa não perguntou mais nada. Ela levantou e falou, olha, eu vou sair da sala porque senão eu vou entrar no estado de nervo aqui que não vai ser bom, então eu vou sair para respirar. Tchau. Abriu a porta e saiu da sala, assim. E aí, eu não tava na minha melhor paz de espírito, eu lembro que eu fiquei muito abalado, assim. E eu acho que tem tudo a ver com esse estado de espírito de quem vai facilitar, sabe? Porque se eu tivesse numa
paz de espírito, talvez eu tivesse notado esses primeiros cheirinhos assim, lá no começo, e tivesse entendido que a pergunta dele não era uma pergunta para esclarecer melhor. Já era um questionamento sobre o objeto sobre o qual a gente estava discutindo. Porque no dia seguinte essa pessoa não foi trabalhar também. Aí no outro dia eu sentei com ela para conversar, que ela foi, e pedi desculpa, né? Falei, putz, não era minha intenção deixar ninguém nesse estado de nervos e tal. E ela me falou que ela tinha trabalhado o final de semana inteiro numa implantação de um produto novo, tava meio que sem dormir, já era uma pessoa que trabalhava muitos e muitos anos naquela empresa e estava estressada com muitas coisas. E no final, a conclusão, se eu tivesse numa paz de espírito suficiente para conseguir escutar e entender o que estava acontecendo, o objeto da reunião devia ser outro. Porque tinha um elefante no meio da sala ali, ou tinha um bode que a gente podia trazer ali pro meio da sala, que não estava sendo trazido e que ficou implícito nesse ato dele de sair porque estava muito estressado. E aí eu acho que entra esse pré-requisito da bicicleta japonesa aí, de você estar em estado de espírito bom o suficiente para montar essa bicicleta, né? Eu acho que tem um mix também, assim, só adicionando, eu acho que a maturidade conta também, sabe? Eu acho que hora voo conta muito, porque você talvez só conseguiu fazer essa leitura porque passou por essa situação, entende? Faz sentido. E aí você olha e fala, putz, eu ignorei toda uma integralidade, toda uma série de coisas, por isso que eu acho que é desafiador quando a gente entra, e muitas vezes é assim, né? Você entra num cenário muito específico, que por mais que o bode, tipo assim, esteja fedido no meio da sala, você não conhece o contexto suficiente para fazer essa leitura tão rápido, às vezes. E você tem que desenvolver outras formas de fazer isso. Então, eu acho que... Não tem repertório, né? Você falou do repertório, né? Eu acho que tem essa questão, sim, pra mim, te ouvindo, o lance da própria empatia também, né? Muito forte, assim. Você lembrar que aquela pessoa ali tem... necessidades, né? Tem toda uma série de coisas que você não tá vendo, né? Várias necessidades ali, muitas coisas que a gente pode trabalhar de vários outros jeitos, mas o repertório também ajuda, né? Você fala, putz, aqui talvez eu consiga sair dessa situação de tal jeito. E outra coisa que eu aprendi também ao longo desse processo é nunca ignorar, sabe? Porra, fulano saiu da sala. Verdade, fato. A gente vai ignorar essa situação, assim? Tipo, o cara saiu da sala estressado. Vamos pular esse assunto? Vamos falar como a gente sente sobre isso? Claro que aí tem várias formas de fazer, né? Mas depois eu aprendi um pouco isso, assim. Porque... E acho que hoje em dia eu entendo que eu, enquanto facilitadora, também não devo ignorar o que eu tô sentindo. Que eu posso me colocar nesse lugar. De falar, gente, olha, também tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. Queria que vocês compreendessem tal coisa. Será que não vai rolar mesmo, assim, de jeito nenhum? Dica de facilitação, então, Raquel, que você usa muito e acabou de vir aqui na cabeça e tem usado cada vez mais frequentemente, começar com check-in a reunião. É uma dica de facilitação bem... sim. Assim, não é bala de prata, né? Não é do tipo, fez o check-in e resolveu porque... E aí, o que é o check-in, né? Basicamente, cada um expressar de alguma forma que tá ali na reunião. O que eu mais gosto é a pessoa dizendo como que ela tá se sentindo, como que ela chega, assim, como foram os últimos dias, as últimas horas e tal, pra gente entender esse estado. Eu sempre achava muito... Sempre falava, só um protocolo, né? Tem um capítulo do Reinventando as Organizações, aí, ó, pra quem faz o bingo aí, ó, mais um episódio que a gente cita Reinventando, que eu cito Reinventando as Organizações, mas tem um capítulo que o Lalu fala especificamente sobre a prática do check-in em organizações com um nível de consciência um pouco maior. E hoje eu tenho feito muito check-in, assim, pra saber como cada pessoa chega na reunião. Não é bala de prata, porque tem muita gente que só responde bem, né? Tipo, é bem possível que nessa reunião essa pessoa que saiu da sala fizesse check-in e responda, como você tá? Ok, sabe? Tô bem. É óbvio que geralmente essas pessoas falam bem, mas dá pra perceber no feedback visual também, né? Se é um bem de verdade ou não. Mas acho que começar com check-in, Raquel, talvez seja um jeito da gente já não desprezar esse tipo de coisa. E depois que a gente vê que o cocô tá no meio da mesa, acho que não desprezar também faz sentido. Nem que seja pra fazer como o Rodrigo falou, que é trocar o objeto pro próprio cocô. Acho que nessa hora, talvez, parar a reunião, fazer um intervalo e voltar depois de uns 5, 10 minutos pra debater que tipo de coisas levam àquele estado. O que a equipe tem passado, né? O que o time tem passado,
que leva a gente para aquele estado, teria sido uma boa dica, mas eu descobri isso só em 2021 agora, com o Rodrigo dando essa dica de trocar o objeto da reunião pela própria facilitação. Afinal, o Rodrigo é a pessoa do repertório, né? Não chamando você de senhor, nada disso. Eu diria, você falou um negócio de contexto, e eu acho que contexto é super importante, né? E tem muitas dimensões de contexto, né? Dá pra você colocar, dá pra você expandir a fronteira de contexto muito, para ter consciência de onde é que você tá pisando, né? O que é que você tá fazendo. Porque às vezes você tá indo lá, sei lá, com um trabalho que é super técnico, mas tem muitas, né, para voltar aqui no Reinventando as Organizações e no arcabouço teórico lá do Ken Wilber, ele fala em qualquer evento, qualquer fenômeno tem pelo menos 4 maneiras de você observá-lo, e elas todas estão presentes ao mesmo tempo, simultaneamente, que é uma dimensão que é psíquica, subjetiva, individual, uma questão que é cultural, da cultura daquele grupo, daquela organização, daquele país, sei lá o quê, que é um subjetivo coletivo. A gente tem as questões de como é que, por exemplo, esse sujeito que você estava dizendo aí, o cara estava com uma condição objetiva individual, ou seja, do cansaço corporal, mental e emocional que ele estava vivendo naquele momento, que era muito, muito, muito forte. E tem uma outra parte que é uma parte que é objetiva coletiva, que é tipo, como é que são as relações, né? Como é que são as relações? O próprio sistema de trabalho, né, deles. Não só dos processos, evidentemente, mas enfim, de como é que são essas relações mesmo. As pessoas se dão bem, não se dão bem, tem grupos, tem panelinhas, tem oposições, tem inimigos, enfim, tem uma porção de coisa aqui que você, e muitas vezes quando eu entro numa organização para facilitar um processo técnico, eu tô completamente ignorante dessas questões todas, e todas elas estão na presente operando ao mesmo tempo, né? E é impossível saber tudo, mas é importante saber que eu não sei tudo. Eu acho que a parte mais importante é saber, eu não sei tudo, tem um monte de forças aqui e condições e circunstâncias que estão presentes que eu não estou enxergando. Não tenho. Tanto para abrir mão de querer controlá-las, quanto para querer se interessar mais sobre elas. Porque algumas realmente não estão na sua alçada. Deixa acontecer. Não sei, uma pessoa estava lá, trabalhou 3 dias seguidos, mas eu não tenho muito o que dizer. Talvez não faça sentido trazer isso, porque não dá para tratar disso no nosso assunto, porque isso extrapola a nossa condição. Ok, vamos dar ciência, vamos reconhecer, vamos acolher esse fato como sendo um fato presente sobre o qual a gente não vai trabalhar. A gravidade está operando aqui na nossa sala o tempo todo. A gente senta na bunda na cadeira e fica, né? Não sai flutuando pela sala. Beleza, mesmo que a gente quisesse voar, não tem o que a gente possa fazer aqui. A gente fica aqui, sentado na cadeira, porque a gravidade continua operando. E discutir sobre a gravidade não vai mudar a existência dela. Exatamente, alguém pode estar puto. Ai, filho da puta dessa gravidade que não me deixa voar por aí. So sorry. Nesse plano de existência não dá pra gente mudar. E tem muitas condições que não são assim tão determinísticas quanto a gravidade, mas que dizem respeito a relações hierárquicas, de poder, sociais, etc. e tal, que assim, não está na alçada de um grupo resolver, mas é bom a gente dizer, ó, isso influencia a nossa decisão, isso influencia nosso comportamento, isso influencia nossas escolhas, influencia meu estado de espírito no momento, mas é algo que eu não posso mudar aquilo que está fora, posso mudar aquilo que está sob o meu poder aqui. Mas, então assim, contexto é super, super, super importante para entender o quanto mais puder, né? Porque isso tudo influencia no trabalho que você vai estar fazendo dentro daquela sala. E também acho que eu vou chamar, eu estava tomando nota aqui enquanto vocês estavam falando, e eu tomei nota de, eu escrevi como consciência, que eu queria incluir aqui tanto ter clareza da filosofia de trabalho que você tem, sabe? Porque muitas vezes eu tô com uma técnica na mão e eu não conheço os fundamentos, não sei onde não conheço o processo histórico disso. Eu fico muito a pé, porque a técnica ela é sempre limitada, sempre. Então pode ser que a minha técnica em determinado momento ela falhe, e se eu não tiver estofo, se eu não tiver ancorado no fundamento, eu não sei o que fazer. Eu fico completamente vendido. Então assim, ter consciência, saber onde é que você está, consciência do sentido assim, onde é que eu tô no mapa, né? Gestão de empresas, liderança, processos de criação, processos de gestão. Assim, eu tô localizado nesse mapa, eu sei do que a gente tá falando. Quanto mais referência eu tiver, mais tranquilo eu sei. Porque assim, se alguém me dá um cutucão e me empurrar pra fora do lugar que eu tô, eu sei perto do que eu tô, eu não fico perdido, né? Então acho que isso a gente ganha com estudo e ganha com muita prática, né? Então acho que contexto e consciência são 2 coisas que ajudam bastante. E uma outra coisa que eu ia falar, que tem a ver com aquilo que a gente começou falando, e que tem a ver com confiar no grupo. E ao mesmo tempo desafiar o grupo. Então assim, ao mesmo tempo que eu confio,
é bacana desafiar. Vocês têm certeza mesmo que é isso aqui que vocês querem fazer? Vocês têm certeza que é isso? Isso que vocês produziram aqui, é isso? Vocês têm certeza que é isso aqui? Aí, né, fica aquela coisa, a gente acha que é. Beleza, show. Mas então tá, tô desafiando, tô acolhendo, tô apontando caminhos distintos. Eu gosto muito da ideia, e eu construí pra mim como narrativa, assim, a ideia de pode ser diferente. Eu tento evitar dizer que o certo ou que é melhor, porque eu não tenho, muitas vezes eu não tenho como dizer. Então, se o grupo decide um caminho e eu enxergo que esse caminho, que eu enxergo outras opções, eu gosto de trazer outras opções pensando, olha, pode ser diferente, pode ser isso, mas pode ser diferente. A gente pode enveredar por outros caminhos para a gente ver, para a gente poder ampliar o nosso repertório, porque quando a gente só vê uma solução, é porque possivelmente eu tenho algum padrão inconsciente operando que me condena a fazer de uma única forma. Porque quando eu estou consciente, é óbvio que eu tenho opção. Pode ser que as outras opções sejam piores, mas é preciso primeiro considerá-las para que depois eu diga, não, essa aqui nesse momento é melhor. E aí a gente caminha a cada passo mais consciente. Tô lembrando de eu facilitando coisa inconsciente muito tempo na vida, meu Deus do céu. Todo mundo, né? Quem nunca, né? Exato. E aí é o misto, né? Daquela coisa de você experimentando, errando, aprendendo e vivendo a parada e falando, tá, acho que é porque eu não entendi, né? Porque primeiro você pega a receita do bolo ali e tem muita técnica de facilitação que é a receita do bolo, né? Então a galera pega e eu lembro de fazer muito isso também no começo. É o quê? Lean Inception? Vamos lá, põe o livrinho embaixo do braço, vai. Etapa 1, tic-tic-tic. Etapa 2, tic-tac-taca. Etapa 3. E tipo assim, você tá ali, né? Sei lá, várias ferramentas. Mas é o erro e acerto também, né? Nunca vai acabar, né? De estar numa parte inconsciente que você, nossa, que você fala, agora dominei, aí pronto. Essa frase é que antecede o próximo tropicão. Agora eu dominei. Exatamente. Capote isso. valente, né, Rodrigo? Capote valente. Exatamente. Esse é um belo cheiro, né? Na hora que você tá ali daquele jeito, tipo, agora eu mestro. Alguma coisa vai te desafiar. Pode ficar tranquilo. Exatamente. Que vai precisar de paz de espírito, porque não vai ter outro jeito, não. Eu queria encaminhar aqui pra gente ir encerrando, trazendo algumas referências sobre facilitação no geral e coisas que podem ajudar a gente. Já teve algumas citações aqui, acho que já surgiu os 4 estágios da segurança psicológica, do Timothy Clark, o Zen e a arte manutenção de motocicletas, que o Alisson Vale trouxe. Acho que o próprio Alisson Vale é uma referência legal. A empresa dele chama Software Zen, né? Acho que já tem bastante a ver com isso também, de alguma forma. Pontes e elefantes. Acho que o Pontes tem me ajudado muito, tá? Nessa jornada aqui, que fique claro, assim. Gravar e ouvir o Pontes tem me ajudado muito nessa jornada. Tudo isso você encontra em k21.link/Love the Problem. Já citamos Frederic Laloux e o Reinventar as Organizações. E eu queria começar essas últimas referências, e não precisa ser necessariamente livro, pode ser pessoa, pode ser qualquer coisa na vida, né? Qualquer dica aí que vocês tenham, mas eu queria começar com um livro que eu tenho recomendado um tanto pra galera, que é o livro chamado A Arte da Facilitação, que o Diogo Heiker e o Vinícius Silva, o famoso Dreiker e o famoso Vini, estão escrevendo, porque é difícil encontrar material em português sobre facilitação especificamente, assim. Tem um em inglês famoso The Secrets of Facilitation, se eu não me engano, assim, que é bem famosinho, apesar de antigo, mas eles estão escrevendo a arte da facilitação, tá no Linkpub, vai estar aqui no k21.link/Love the Problem. Inclusive, um abração pro Dreiker e pro Vini, amigões aqui, queridos do Love the Problem, e eu acho que tá de graça por enquanto, hein, ó. Boa! Eu acho que tá de graça na Linkpub, porque eles estão escrevendo ainda, né? Então, quem comprar, dá feedback também pra eles, manda feedback. Se quiser colocar feedback nesse card aqui desse episódio, k21.link/Love the Problem, a arte da facilitação. O que vocês trazem de dicas e referências e indicações aí? Eu acho que me vem à cabeça recentemente, que mudou um pouco a minha forma de... Talvez tenha dado um novo salto, assim, foi a CNV, Comunicação Não Violenta. Foi uma coisa que mudou muito, muito, muito a minha forma de facilitar, assim. E principalmente conversas difíceis.
Então, não pensando na facilitação só, né, o processo em si. O processo em si, para mim, assim, eu amo Design Thinking. Amo de paixão. Eu gosto muito da ideia de divergir, convergir, fiz alguns cursos. Gosto muito do Instituto Ecos, que eles falam muito de design e facilitações por várias perspectivas. Mas a CNV foi uma coisa que recentemente me deu esse estalo, assim. E um outro estalo que foi muito recente, inclusive, com o Panda, numa reunião que eu falei, caraca, que ninja, que foi um pouco do que o O2 mesmo traz como uma técnica de facilitação de processamento de tensões mesmo. Chama Processo Integrativo de Tomada de Decisão, se eu não me engano. Perfeito. Processo Integrativo de Tomada de Decisão. Que é Target 2, né? Uma referência maravilhosa. E eles têm, a Target 2 também tem, se eu não me engano, uma série de vídeos gravados, eu não vou lembrar o nome exatamente, mas é que eles falam sobre conversas de forma ampla. E eles abordam vários temas bem legais também. Diálogos, não é? Não lembro. Inclusive, eu acho que eu vou olhar aqui, tanto o nome do instituto quanto o nome do negócio, né? Vai estar no nosso backstage, Raquel, k21.link/Love the Problem. Pronto. Inclusive, teve uma vez que eu apresentei uma situação difícil pro Marcos Barão, da Target 2. Marcos Barão, não sei se tem essa ou não. Mas ele falou, tem uma ferramenta que ajuda muito nisso. Aí eu falei, qual que é a ferramenta? Aí ele falou, diálogo. Eu falei, ok, muito obrigado, Barão. Eu comprei um livrozinho chamado Diálogo, inclusive. Belas referências, Raquel. Organizações Orgânicas aí, O2, da Target 2. Muito bom. CNV, temos um episódio do Love the Problem sobre CNV. Acho que tem mais de um. Temos um episódio do Love the Problem muito, muito bom sobre conversas difíceis, que saiu recentemente. Tem o Vamos Fazer Diferente podcast da Mari Graff com a Andréa Murata, que começou com a Carol Serpejante também, que me lembrou aí enquanto você ia falando. Comunicação não violenta é um negócio que muda o jogo, assim. E eu acho que o livro original do Marshall Rosenberg é incrível, porque ele é muito prático, ele é passo a passo, ao mesmo tempo ele ancora as ideias em conceitos, bem didático, assim. Eu acho incrível. Bem leve? É bem leve, Rodrigo? É bem leve, cara. Tipo Teoria U? Não. Não. Teoria U é bom também, mas eu nem... E tem um outro livro que... Eles são dois, na verdade. Tem o livro do Patrick Lencioni, que é Os 5 Desafios das Equipes. Isso. Muito Só bom. que tem um livro em inglês, que acho que esse não tem em português, que é... Porque em inglês esse livro do Patrick Lencioni chama The 5 Dysfunctions of a Team. E tem um livro em inglês que é um manual prático, que chama Overcoming The 5 Dysfunctions of a Team. Oh, que legal. E ele traz tipo assim, como é que eu faço as facilitações? E ele fala, eu faço assim, primeiro dia eu faço assim, e dá tipo, eu apresento o plano completo, assim. Ele faz isso? Sério? Porque uma das coisas, quando eu li os 5 Desafios das Equipes... É uma fábula, né? A primeira coisa que me veio na cabeça foi... só que o que eu pensei foi... É uma fábula. Eu nunca vou ser tão foda quanto essa CEO. Exato. A CEO lá é... Exato. Eu falei, nunca. Então tudo faz pra mim. Eu vou dar um spoiler aqui que não estraga em nada, assim. The 5 Dysfunctions, ele conta uma história, é uma história de ficção. Né, que ele construiu uma história de ficção à base de muitos casos que ele viveu. Então ele conta uma história de uma empresa que tem lá um arranjo específico, que tem a CEO que chega, enfim, faz uma ação e tem um determinado resultado. E depois, a maior parte do livro é essa aí, é uma leitura super gostosa. E no finalzinho ele fala, tem umas poucas páginas falando sobre a teoria. Mas o grosso do livro é essa fábula que ele conta. Só que aí ele tem esse outro livro, que é um livro que está num formato diferente, meio quadradinho assim. Eu só tenho ele no Kindle. E que é esse que é o Overcoming the 5 Dysfunctions of a Team, do Patrick Lencioni também, e que ele tem passo a passo de como fazer, tem muita ferramenta legal lá. Tem um curso que eu fiz de facilitação, eu não sei nem se o pessoal ainda está fazendo, que é a Elo e o Klaus, que chama H+K, a empresa deles, e que é um negócio, ontologia da linguagem, os caras são muito bons, eles têm
muita experiência em facilitação. Muito profundo. Muita experiência em facilitação, muita profundidade e é muito prático e vivencial, um curso que eu recomendo para todo mundo. Já vou procurar. Eu lembrei do curso de facilitação da K21 também, que é super bem avaliado e prático, assim, o Samuca hoje em dia que tá dando. Fica a dica aí também no site da K21, tem um curso de facilitação. Nossa, o Samuca é um deus também, né? Raquelzita, o que você ia mandar? Gente, eu lembrei. Eu tive professoras maravilhosas também, que é a professora Vânia e a professora Lourdes, que falam sobre convivência produtiva. E Lourdes Alves é o nome da minha professora, maravilhosa. Eu vou colocar... K21.link/Love the Problem. E elas usam como base a Kay Pranes, que é uma inglesa, não sei exatamente, por isso que eu vim procurar aqui, que ela trabalha a ideia de construção de círculos de paz, justiça restaurativa, mas tem várias técnicas também de facilitação, e ela usa o círculo como uma ferramenta de facilitação social, né? Uma tecnologia social. Então tem várias coisas interessantes, assim, ainda que não seja exatamente o assunto, né? Mas tem muitas coisas legais. Eu lembro que na época pesquisei muito, até fiz uma facilitação na K21, usando algumas técnicas de convivência produtiva, que foi bem legal também. Olha, eu queria, antes da gente se despedir aqui, deixar alguns recadinhos. Recadinhos. A gente podia ter uma sessão de recadinhos, né, Panda, aqui? Recadinhos? Eu podia mandar uma vinheta, assim. Recadinhos do coração. Vinheta leprosa porque estou de férias. Recadinhos no final. Aqui, eu queria dizer que o Love the Problem ele tá também no YouTube agora, sem vídeo, só uma imagenzinha bonitinha ali e tal, mas você consegue achar qualquer episódio do Love the Problem no YouTube pra passar pras amigas aí facilmente. Inclusive, já que tá no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, sempre gosto de falar isso. Sempre sonhei estar no YouTube. Mas no Spotify também tem a funcionalidade para você seguir, né? Se inscrever e ativar o sininho. E no seu agregador de podcast favorito, aí também provavelmente tem Love the Problem e também tem a funcionalidade de você se inscrever. Se inscreva aí, ativa as notificações. E eu queria dizer que a gente na K21 tá com um produto novo, que é o Product Play, que é uma plataforma de streaming com conteúdo sobre desenvolvimento de produtos para evoluir sua carreira e sua visão sobre produtos. Entra lá no Product Play, na K21 vai estar no k21.link/Love the Problem, nosso backstage. Entra lá, se inscreve lá no Product Play, que vale muito a pena essa coisa de produtos. Rodrigo Vergara, Raquel Tanurkov, muito obrigado pela presença nesse maravilhoso episódio que vai fazer do mundo um lugar menos fedido quanto a reuniões. Algum recado final, assim? Um tchau, um beijo? Rodrigo Vergara tem. Vamos ver o que vem aí. Ai, ai. Um belo encerramento. De gente, até o próximo. Tchau! Tchau! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.